E hoje nós vamos começar um novo trabalho. Vou até chamar o irmão Beto aqui. O irmão Beto vai estar apresentando o nosso irmão, a família. Então ele vai estar conduzindo aí, e vai estar passando aí para todos nós. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. É um prazer estar aqui novamente. E é um prazer estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Bom, conforme da última vez eu disse que nós traremos um curso, de que meu amigo Pedro ele se disponibilizou a estar fazendo esse curso, curso de escatologia, falando sobre as igrejas. Eu convido os irmãos a estarem conosco hoje, amanhã, no próximo sábado e no próximo domingo. Serão 4 dias de curso. Esse curso ele tanto vai trazer conhecimento da Bíblia, como também conhecimento e crescimento espiritual. E eu gostaria que a presença de todos fosse marcante, principalmente no dia de domingo, que eu sei que é um dia mais puxado, mas que é muito importante. Vão ser só 2 domingos, no caso amanhã a partir das 9 horas da manhã, hoje das 8 às 9, sábado que vem novamente das 8 às 9 e no domingo das 9 às 10 da manhã. Quem participar e quiser um certificado de conclusão por ter participado do curso, depois deixa o nome comigo. Vai ser só o custo do certificado, R$ 5 para fazer o certificado. Aí vocês passam para o meu nome, ou imprimo, mando fazer o certificado, de acordo com o curso, ok? Aí o professor vai estar assinando, vocês vão ter uma lembrança do curso de escatologia falando sobre as igrejas. Eu quero convidar o irmão Pedro que está aqui, dando início a mais um estudo de crescimento na nossa vida. Paz do Senhor, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui. Sejamos postos conhecidos, estudamos juntos na FUNEB, Eu lembro do seu apelido, vermelho, não lembro do seu nome, Eduardo, estudamos juntos. Vejo aqui o seu Elon, a nossa irmã aqui de igreja. O pastor eu conheci de vista, pastor Amigos? Quando eu trabalhava na Secretaria da Ebenezer, o senhor uma vez teve um culto lá, era o pastor Oscar, só dos pastores, teve um café dos pastores, eu me lembro do senhor lá. É um prazer estar aqui, uma grande alegria. Eu vim acompanhado com a minha esposa, Elisângela, e meus 2 filhos, Isabela e João Pedro. E como o irmão Beto falou, a gente tem estudado a Bíblia, a escatologia, e a gente já estudou essas passagens da Bíblia já em alguns lugares. É muito bom, é muito edificante. E aí, conversando com o irmão Beto, eu falei para ele: a gente tem esse trabalho, se vocês quiserem. E aí ele falou: não, vamos fazer sim. Então nós combinamos, como ele disse, fazendo hoje, amanhã e no próximo sábado, porque se nós fizermos uma vez, eu me lembro que a primeira vez que eu fiz isso aqui, eu fiz na igreja Assembleia de Deus de Belém. E aí eu torturei aqueles irmãos, nós ficamos quase 4 horas falando. E aí, coitado deles, num banco de madeira, foi terrível para eles, E aí eu falei assim: não, a partir de hoje, sempre que nós formos fazer, nós vamos dividir, porque senão é um volume de informação muito grande, tá certo? Eu disponibilizei para o irmão Beto, o irmão Mário ali também. Eu disponibilizei para o irmão Beto o material, se vocês quiserem, vocês podem imprimir, vocês podem usar na internet, ver no celular, ver o que for melhor, o que ficar melhor para vocês, tá bom? Como eu disse, é uma grande alegria estar aqui. Eu sou lá da Igreja Batista Ebenezer, tenho congregado lá, já conheci o irmão Beto, e estou lá desde acho que 98, graças a Deus. Hoje eu trabalhei lá, eu falei com o pastor, hoje já não trabalho mais. Graças a Deus, Deus foi direcionando outras coisas. Mas nós vamos aqui falar sobre a palavra de Deus. Vamos falar, então, como eu falei com o irmão Beto, nossa intenção aqui hoje é falar especificamente, como o irmão Beto falou, escatologia dentro de um assunto de escatologia. Nós estudamos no seminário de escatologia, a gente leva 6 meses para estudar só aquele mapa que o irmão Beto colocou no Facebook. Nós vamos dar um ponto daquele mapa que chama as 7 igrejas do Apocalipse. E nós vamos fazer a relação daquelas 7 igrejas com as 7 parábolas que Jesus contou, as 7 parábolas de Mateus capítulo 13.
Evidentemente que nós vamos ficar mais focados nas 7 igrejas e vamos dar algumas pinceladas e falar algumas coisas sobre Mateus capítulo 13. Por quê? Porque Jesus contou 3 grandes grupos de parábolas. Uma delas é Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, os estudiosos acreditam que Jesus conta toda a história da Bíblia, toda a história da igreja em 7 parábolas. E se você pegar os períodos da igreja, nós vamos fazer isso, nós vamos ver que Jesus conta a história da igreja desde o seu início até quando ela for arrebatada, quando ela subir ao céu com Jesus. E nós vamos ver que em Apocalipse, as 7 cartas das igrejas, Apocalipse também corresponde ao período da história da igreja, mas ela tem muito a ver com a igreja hoje, porque ela é uma carta, ela é uma mensagem a 7 igrejas. 7 tem um símbolo na Bíblia de completo, de algo completo. Então, ou seja, 7 significa para toda a igreja de Jesus na face da terra. Então, em algum momento, você vai se identificar com uma daquelas igrejas. E a palavra de Jesus, para que você que se identificou com aquela igreja, vai ter a ver com o que ele está dizendo para aquela igreja. E ele vai dar para algumas uma advertência, para algumas ele vai dar um elogio, para algumas ele não vai dar advertência, só vai dar elogio, para outras ele não vai dar elogio, só vai dar advertência. Então, em algum momento, aquela mensagem de Jesus vai se identificar com a nossa vida hoje, certo? Por isso que nós vamos ficar mais focados, mais com uma visão sobre as igrejas e nem tanto com o período da história. O período da história você vai ter no seu material em detalhes, tá certo? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Para que a gente pudesse estudar, eu fiz um vídeo para a gente dar uma introdução. Eu convido que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. João escreve esse livro, o apóstolo João, e ele diz assim, capítulo 1, eu disse 2, né? Perdão, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Feche os olhos. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui reunidos para ouvir a tua voz, para aprender a tua palavra, para, Senhor Deus, nos alimentarmos de um alimento um pouco mais sólido. E nós te pedimos, abre o nosso entendimento, abre nossa mente para ouvirmos a tua palavra e não deixarmos, Deus, que o diabo roube do nosso coração a boa semente que foi plantada hoje. Guarda a nossa mente e o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 1:11, Jesus fala assim, 1:11, ele diz assim, disse para João, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu preparei um vídeo, está no jeito aí. Nós vamos passar um vídeo mostrando onde essas igrejas elas estão, onde elas se encontram. A região delas, quando ela foi escrita, elas existem até hoje. Nós vamos dar uma olhada numa imagem de satélite no Google, certo?
você fizer uma rota, nós vamos fazer aí, ela quase que se assemelha a um triângulo. Algumas pessoas elas fazem como se fosse um triângulo. Aqui embaixo tem o canto da igreja de Éfeso. E de onde essa mensagem saiu? Essa mensagem para as igrejas saiu quando João estava nessa ilha, na ilha de Patmos. Era uma prisão de segurança reforçada. E João recebe essa mensagem de Jesus, essa revelação, e ninguém sabe dizer como que essa revelação sai de Patmos e vai para todas as igrejas, porque era uma prisão de segurança muito reforçada. Ali iam pessoas consideradas de alta periculosidade nessa ilha, na ilha de Patmos, onde havia essa prisão romana. E ali a gente vê que Jesus recebe a revelação. João recebe a revelação de Jesus. Você pode ver a cidade de Éfeso, que recebe a primeira mensagem. A cidade de Éfeso, você vai ver aí, ela era conhecida. Hoje a cidade de Éfeso é assim. E na época ela era conhecida por abrigar o templo de Artemis. Então ela era uma cidade muito rica, muito próspera. E ela era conhecida porque ela era guardiã do templo de Artemis. Então esse é o templo de Artemis da época. Existe o templo de Artemis hoje, mas são ruínas. Então deixei só foto. Se quiser aumentar o som do vídeo, irmãos, fica bem legal. Aí a gente vai para a igreja de Esmirna, a segunda igreja que nós vamos estudar durante esses dias. Hoje, a cidade de Esmirna é essa, na Turquia, e a cidade de Esmirna era famosa pela mirra. Tanto que o seu nome Esmirna significa mirra, vem da palavra mirra, que era usada para fazer azeite. Então, essa planta, essa semente, ela era prensada para fazer azeite, não, para fazer perfume. Para fazer perfume. Hoje, um dos perfumes que ainda é feito com mirra é um dos perfumes mais caros do mundo, é o da Chanel, não sei se vocês conhecem. Eu nunca vi nem senti o cheiro, mas dizem que é muito bom. Tomara que um dia eu use um perfume desse, mas é feito com mirra, muito famoso daquela época. Aí depois nós temos aí a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era muito famosa pela sua biblioteca. Tanto que o nome Pérgamo ele abrigava a famosa biblioteca. Ela era muito famosa por livros. Então, a gente está fazendo o roteiro de a mensagem às 7 igrejas fez. Passamos por Éfeso, Esmirna, estamos agora na terceira igreja de Pérgamo, e a mensagem do Apocalipse foi fazendo esse roteiro. Aí nós chegamos à cidade de Tiatira, e você vai ver que a cidade de Tiatira, a quarta igreja em Tiatira, ela era famosa por abrigar dois deuses, Apolo e Artemis. Ela era considerada guardiã de Apolo e Artemis, deuses da mitologia grega. Essa é a quarta igreja. Para você ter uma ideia da cultura que existia naquela época. Aí continua. Esse som é do vídeo mesmo. E vamos depois a sexta igreja. A quinta, né? A quinta igreja, a igreja de Sardes. Ela era famosa porque ela tinha uma fortaleza militar nela. Ela era uma cidade extremamente fortificada, porque ela era uma cidade estratégica do ponto de vista militar. Então ela era famosa pelas suas fortalezas militares, e essa é uma delas. Depois nós vamos ter a igreja de Filadélfia. Filadélfia vem da palavra philos, que significa amor. Era uma cidade, você vai ver aí as duas torres que um fundador da cidade fez para o seu irmão.
Filadélfia significa amor fraterno. Então era uma cidade que existiu, foi fundada baseada no amor de um irmão pelo outro. Por isso que a mensagem tem muito a ver com a igreja, por isso com a cidade, por isso que eu estou mostrando a cidade, porque se você entender o contexto da cidade, você entende o contexto da mensagem. Jesus era muito bom com palavras, então Jesus usava o contexto para poder falar com a igreja. E por fim, Laodiceia. De todas as cidades, de todas as igrejas, de todas as cidades, Laodiceia é a única que está em ruínas, é a única que hoje não existe mais. Nós vamos ver que existe um porquê disso. Nós vamos ver que era a igreja mais rica, era a igreja mais badalada, e a igreja que hoje não existe. Hoje o que existe de Laodiceia são ruínas. São ruínas. E a última mensagem é uma igreja que só recebe a reprovação do Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Então, nós vamos estudar essas igrejas. Por quê? Por que a gente está dando ênfase na cidade? Porque Jesus, quando ele está com pescadores, Jesus dizia que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança rede no mar. Quando Jesus estava com a mulher samaritana, ele falava das coisas de Deus, ele estava perto de um poço, então ele falava das coisas de Deus como se fosse água. Quando Jesus estava com lavradores, o reino de Deus era semelhante a um homem que lança semente. Então Jesus ele usava muito bem as palavras. Então nós vamos observar que quando Jesus ele começa a falar com a igreja, quando ele começa a transmitir a sua mensagem para a igreja, o contexto em que a cidade tinha vai ter a ver com a mensagem de Jesus. E se nós entendermos esse contexto, nós vamos entender o que Jesus está de fato. Nós vamos ver que a mensagem é muito mais profunda do que parece ser. E nós vamos fazer sempre um paralelo com Apocalipse, com Mateus capítulo 13, tá certo? Nós sempre vamos fazer esse paralelo. Antes da gente começar a falar sobre as 7 igrejas, eu queria dar uma introdução para você sobre o contexto em que foi escrito o Apocalipse. É sempre interessante a gente saber o contexto que a pessoa vivia. Quando a gente lê a Bíblia, parece que tem gente que fala assim: papel aceita tudo, né, pastor? Muito comum, né? Papel aceita tudo. Só que quando a gente entende o contexto em que aquele homem recebeu aquela revelação, em que aquelas pessoas falaram, nós vamos ver que para esse livro chegar às nossas mãos, muito sangue foi derramado. Pessoas pagaram com a própria vida de uma forma muito brutal. E não foi diferente com o Apocalipse. O império que governava o mundo na época era o império de Roma. Nero tornou-se imperador de Roma com 17 anos de idade, no ano 54 depois de Cristo. Ele era um homem louco, ele era um homem violento, ele era um homem devasso, ele era um homem sanguinário. Nero era tão mau, tão sanguinário, que ele mandou matar a própria mãe e outros membros da família. Poucos animais da natureza matam os seus próprios pais. E Nero foi um animal racional, digamos assim, que mandou matar a própria mãe e outros membros da família. 10 anos mais tarde, no dia 17 de julho do ano de 64, Nero fez aquilo pelo qual ele viera se tornar conhecido na história. Ele colocou fogo na capital, em Roma. Ele colocou fogo na capital do império. Sabe para quê? Nero ele era pintor e ele queria pintar um quadro de uma cidade pegando fogo. Então ele queria ver uma cidade pegando fogo para poder pintar o seu quadro. E qual foi a ideia que ele teve? Ele incendiou a cidade de Roma para poder pintar o seu quadro. E o que aconteceu? Enquanto ele via a cidade pegando fogo, dizem os historiadores que ele tocava lira e assistia tudo como se fosse um grande espetáculo. A cidade de Roma pegou fogo por 7 dias e 6 noites. Ou seja, do dia 17 de julho ao dia 24 de julho do ano de 64. Dos 14 bairros que haviam em Roma, 10 foram completamente destruídos, eram habitados na sua maioria por judeus e por cristãos. Dos 14 bairros, 10 foram completamente destruídos. 4 restaram. E desses 4, acreditem, mera coincidência, eles eram povoados por judeus e cristãos. Então Nero teve uma ideia: eu vou colocar a culpa nos cristãos. Eu vou dizer que eles foram responsáveis por incendiar. E Nero então começa a dar início a uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Os cristãos, eles começaram então a ser perseguidos de uma maneira muito brutal. Começa então a perseguição da igreja. Naquela época faltou madeira
para as crucificações que estavam sendo feitas em Roma. Porque a crucificação era um meio de execução de Roma. Os judeus não executavam a crucificação. Jesus foi executado por crucificação por causa dos romanos. Então, dizem os historiadores que faltou madeira na cidade de Roma para tantas crucificações. Os cristãos, então, eles começaram, já que começou a faltar madeira, eles falaram assim: nós temos uma outra ideia. Nós vamos cobrir os cristãos com piche e vamos amarrá-los em postes e vamos queimá-los para que eles fiquem ardendo nos postes e sirvam de iluminação noturna. Olha a capacidade que chega o ser humano. Então os cristãos eles começaram a ser queimados vivos para iluminar a noite de Roma. Lógico que 2 anos depois, ninguém aguenta tanta opressão. No ano 66, explodiu uma revolta em Jerusalém. E Roma manda então o seu general Tito Flávio Vespasiano que cerca a cidade. No ano de 70, 4 anos depois, Tito invade Jerusalém. Ele põe fogo no templo, ele não deixa pedra sobre pedra. E ele provoca a maior dispersão que já ocorreu na história dos judeus. Dispersão essa que foi desfeita no ano de 1945. Nós, alguns dos cristãos que presenciaram isso talvez até na televisão, em 1945, os judeus eles foram reagrupados depois dessa dispersão. E nesse mesmo ano, no ano de 70, o imperador inaugura o Coliseu. E o Coliseu, a sua inauguração foi numa festa de 100 dias. E nessa festa, meus irmãos, de 100 dias, 10.000 cristãos foram mortos, com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados aos cães para serem mordidos, aos touros para serem pisados. Eram trazidos leões da Líbia e eram levados até o Coliseu. E os cristãos eram soltos lá naquele estádio para que a população de Roma festejasse enquanto os cristãos morriam. Muitos de vocês já viram isso em alguns filmes. Talvez alguns viram o filme Gladiador, falam um pouco sobre isso daí. Então, no ano de 86, o imperador Domiciano, considerado o segundo Nero, assume-se. Ele se titula Deus. Ele é o primeiro imperador a se auto-titular Deus. E esse imperador, Domiciano, ele pega João, o apóstolo João, quando todos os outros apóstolos, todos foram mortos com requintes de crueldade. Todos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Marcos, ele foi amarrado a um cavalo, a uma carruagem e jogaram a carruagem para cá e ele foi se debatendo no chão até sobre a cabeçada dele. Todos os apóstolos foram mortos com requintes de crueldade e brutalidade. O único que sobrou foi João. Por quê? Porque essa mensagem precisava chegar até nós. Essa mensagem tinha que chegar até nós. E João, então, o imperador Domiciano pega o apóstolo João e manda para a ilha de Patmos, que nós vimos agora há pouco. Manda lá para a ilha de Patmos e fala que você vai ficar preso aqui. E daqui você não sai. Aqui é um lugar que só tem mar. Daqui você não vai sair nadando para lugar nenhum. Uma prisão de segurança máxima para presos de alta periculosidade. O apóstolo João é mandado para aquele lugar. João é o último. Mas todas as portas, todas as oportunidades que se fecham na terra, Deus abre uma porta no céu. E ele fala assim: está tudo fechado aí? Só fica lá, João. Eu tenho uma revelação. Eu preciso te contar algo que não vai morrer em você. A revelação que eu vou fazer em você vai atravessar gerações. E eu vou te revelar o que há de acontecer. E então João, quando ele olha, ele já não olha mais um homem ensanguentado. Ele já não olha mais um homem desfigurado. Ele já não olha mais um homem arrebentado por uma surra, que muitos prisioneiros morriam na surra. Quando ele olha para ver quem falava com ele, ele olha o Filho de Deus, glorificado. E então o seu cabelo já não está mais vermelho com sangue. Agora, quando João olha para Jesus, no capítulo 1, o seu cabelo agora é branco, como a lã e como a neve. Quando João olha nos olhos de Jesus, os seus olhos já não estão mais ensanguentados, já não estão mais roxos por causa das feridas. Quando João olha para Jesus, os seus olhos estão agora como chama de fogo. Quando João olha para Jesus, que vai dar a revelação do Apocalipse, a sua voz não está mais embargada pela sede, já não está mais enfraquecida, mas diz o texto, a sua voz é poderosa, como a voz de muitas águas.
os seus pés já não estão mais pregados na madeira. Pelo contrário, o texto de Apocalipse diz que o seu pé é como bronze polido. As suas mãos não estão mais esmagadas, mas o texto diz que as suas mãos sustentam a igreja. E o seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha no sol. E Jesus disse para João: João, eu estive morto, mas vivo. Nós não servimos a um Deus que viveu e que agora está morto. Não. As pessoas de outras religiões, elas têm um líder que viveu, só que agora está morto. Pelo contrário, Jesus fala para João: João, você está seguindo alguém que esteve morto, mas que agora vive. É o contrário, João. Eu estive morto, mas agora eu vivo. E assim como eu vivo, você também vai viver, João. Está tudo fechado aqui para você, está tudo acabado? Espera. Eu estive morto, mas agora eu vivo. E sabe o que ele faz? Você sabe o que Jesus faz em todas as mensagens de todas as igrejas? A Bíblia fala que ele, todos os textos, diz que ele está andando pela igreja. Hoje, Jesus está andando por aqui. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está lá. Você sabe o que Jesus faz? A Bíblia diz que ele anda no meio das igrejas. Ele passeia pelo meio das igrejas para estudar mentes, corações, para estudar intenções. E o texto diz para todas as igrejas, todas você vai ver, todas as mensagens, as igrejas, o texto diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua aflição, eu conheço as tuas lutas, eu conheço as tuas lágrimas. Por quê? Porque Jesus não está morto, Jesus está vivo e ele anda no meio da igreja. E hoje não é diferente. Nós vamos ver que Apocalipse tem a ver com a gente hoje. 7 significa completude, significa que nada mais falta, significa que Jesus dá a mensagem para a igreja hoje. É como se esse livro fosse escrito para nós hoje. E dentro das 7 igrejas, uma você vai se identificar mais. Você vai observar que uma tem a ver com a sua vida, com o tipo de vida que você está vivendo. E se você se identificar, meu irmão, preste atenção no que Jesus, no conselho de Jesus. Porque Jesus vai dar um conselho, Jesus vai dar um diagnóstico. Às vezes a gente se engana a nosso respeito. Às vezes os outros se enganam a nosso respeito, mas Deus não se engana a nosso respeito. Então Deus diz: eu conheço as suas obras. Amém? Então, Apocalipse significa a revelação. O que significa a palavra Apocalipse? A palavra Apocalipse significa revelação. O que é revelação? O que eu tenho aqui na minha mão? Embaixo, na minha mão esquerda. Você sabe? Eu estou alguma coisa aqui na minha mão esquerda. Você sabe? Se eu não revelar, vocês nunca saberiam. Apocalipse significa revelação no sentido de que se não fosse revelado, ninguém iria conseguir descobrir. Então Jesus, a palavra Apocalipse não é dedução, não é conclusão, não é compreensão, não é investigação. A palavra Apocalipse significa revelação. Algo que te é mostrado e que você então fica sabendo, não porque você chegaria às suas próprias conclusões, mas porque foi revelado. Apocalipse significa o reino de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus, quando foi ensinar a orar, o que ele falou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós no teu reino. Apocalipse é o reino de Deus aqui na terra. É Deus lidando com a sua igreja, com o seu povo aqui na terra, hoje, agora, nesse exato momento. 7. Nós vamos ver que a palavra Apocalipse, no livro de Apocalipse e em toda a Bíblia, a palavra 7 é muito frequente. 7 alguns falam do número da perfeição e tal, não tem problema nenhum pensar assim, não. Só que no livro de Apocalipse, a palavra 7 ela está mais ligada com algo que foi completo. Dentro do estudo, a palavra 7, dentro de um estudo mais aprofundado, a palavra 7 significa algo que está completo. Então, 7 igrejas, ou seja, João, eu vou te dar uma mensagem para todos os cristãos, desde agora até o final, para todos os cristãos, para todo aquele que vier crer em meu nome, João, eu vou te dar uma mensagem e essa minha igreja eu vou lidar com ela de uma forma que eu vou conseguir tocar em cada ovelha minha. Por quê? Porque ele faz isso dizendo para 7 igrejas. Então esse é o jeito que Jesus fala para João: João, eu vou abraçar essas mensagens, eu vou abraçar toda a minha igreja. Existem algumas características
características, mais especificamente do estudo da igreja, desse estudo da igreja, é que quando você analisa as mensagens, antes da gente entrar mais profundamente nas igrejas, a gente vai fazer mais uma introdução, tá? O irmão falou, né, que é mais estudo, não é pregação, né? É mais estudo, né? Certo? Um alimento mais sólido. Então a gente vai fazer vários programas ali, beleza? Então, inclusive, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá? A gente fica na liberdade, se não souber, a gente responde depois. Então o pastor está aí eu falo, vou embora e depois o pastor né? Vão as dúvidas. Mas dentro desses aspectos, alguns aspectos das mensagens das igrejas, duas igrejas eram boas. A igreja de Esmirna e de Filadélfia. Coincidentemente, o Apocalipse é o livro das coincidências. O livro de Esther, ele não menciona nenhuma vez a palavra Deus. Ele é o livro das coincidências. Na noite que Mordecai iria ser enforcado, o rei tem um sonho. Então, coincidentemente, ele manda ler um livro do qual. Então, é o livro das coincidências. E coincidentemente, duas igrejas eram boas, Esmirna e Filadélfia. E coincidentemente, elas eram as mais pobres. Coincidentemente, Esmirna era mais pobre, Filadélfia era a igreja mais fraca. E elas se compunham de pessoas mais pobres e humildes, que estavam sendo perseguidas. Eu não estou dizendo que o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno. O rei Davi era riquíssimo. Daniel, funcionário do governo de Império da Babilônia, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E essas igrejas, elas eram, coincidentemente, as igrejas que não receberam repreensão. E eram as igrejas consideradas as mais insignificantes do contexto das igrejas. E olha que coincidência. Vamos continuar nas coincidências? Duas igrejas eram igrejas más. Foram igrejas que receberam repreensões severas. E foram igrejas que nem receberam elogios. Sardes e Laodiceia. Coincidentemente, essas igrejas, elas compunham os membros das igrejas, os membros daquela igreja eram governantes. E no seu conjunto, eram pessoas que se tornaram cristãos só de nomes, mas eram pagãs no seu estilo de vida. Vivia de acordo com o mundo. Vivia do jeito que o mundo vive. Fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Não era diferente. Interessante que Jesus falou assim: se o sal deixar de ser sal, para que ele serve? Para ser jogado fora. Para que serve isso aqui? Para alimentar o microfone. O que acontece quando acaba a bateria? Quem é do irmão do violão lá? O que acontece quando isso aqui acaba? Se ela não for recarregada, o que acontece quando isso aqui acaba para cá? O que você faz com isso aqui? Joga fora. Joga fora. Jesus falou assim que quando o sal deixa de ser sal, ele não serve para mais nada. Mas ele é misericordioso. Glória a Deus. Porque ele olha para essas igrejas e ele não dá nenhum elogio. Ele dá uma repreensão severa. Mas ele chama, ele fala, tem jeito. Para uma delas, ele fala assim: você tem nome de que vive, você está morto. Mas eu sou a vida. Vem para perto. Vem para perto. Há a solução. Então, coincidentemente, são duas igrejas que são as mais reprováveis. E dessas 7 igrejas, 3, mais ou menos, né? O cristão, mais ou menos, né? Em partes boas e em partes más. Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Éfeso era uma igreja ortodoxa, rígida, que ia se tornando indiferente. Nós vamos ver, dentro de 3 gerações, as igrejas que receberam repreensão, elas deixaram de existir. Dentro de 3 gerações. 3 gerações. E Éfeso não estava morto, mas estava caminhando. Vamos ver tudo isso aqui, certo? Estamos fazendo a introdução. Pérgamo era uma igreja herética. Era fiel ao nome de Jesus, mas era uma igreja que aceitava heresias. Era uma igreja que ia no oba-oba e aceitava as novidades teológicas do mercado religioso. E Tiatira, que era igualmente herética, que tolerava Jezabel, mas que tinha um zelo por Deus. Então, Jesus olha e ele dá um diagnóstico, e para cada tipo de igreja eu tenho certeza que você vai se encontrar. Porque se você for um cristão de verdade, numa dessas aqui você vai se encontrar. E o conselho que
nós damos para você nessa noite é: se você tem ouvidos, ouça o conselho. Ouça, porque não importa o que você pense de você mesmo, não importa o que os outros pensam de você mesmo, importa o que Deus pensa de você. E Ele tem olhos de fogo, nós não. Ele tem olhos de fogo. Sabe o que significa olhos de fogo? Às vezes, pastor, a gente liga no automático, quer ler a Bíblia humana e correr para ler a Bíblia humana, e às vezes a gente não percebe a riqueza dos detalhes. O que acontece quando um metal impuro ele passa pelo fogo? As impurezas desse metal saem e fica só o que é bom. O fogo, ele revela a essência. Se você pegar uma pedra, eu vi uma vez num vídeo do Discovery Channel, uma pedra preta, e o cara falou: isso aqui é ouro. Imagina, é ouro. Aí cata aquela pedra preta que você não dá nenhum valor, você não sabe a essência, e ele passa aquela pedra negra pelo fogo. Aí as impurezas vão derretendo e sai aquele metal líquido, reluzente. O olho do cara foi até um simples assim. O olho ele traz o fogo, ele traz a essência. Jesus tem olhos de fogo porque ele julga as intenções de coração. Ele julga o que você pensou, ele julga o que está guardado aqui que ninguém vê. Mas ele olha para você e fala: eu conheço todas as igrejas, todas, sem exceção nenhuma, todas as mensagens. Ele diz: eu conheço. Amém? Amém? E dentro dessas igrejas ainda, agora falando um pouco na parte da estrutura da mensagem. Então nós falamos um pouco do contexto histórico, nós falamos um pouco da cidade, falamos um pouco do livro, falamos um pouco da mensagem geral. Agora, a estrutura da mensagem das igrejas, ela é muito parecida, certo? Ela é composta basicamente de 7 partes, coincidentemente 7 partes. Ou seja, todas elas têm uma instrução inicial. Ela diz assim: ao anjo da igreja, todas as mensagens, Jesus dá uma introdução, todas as cartas, vai dizer assim: ao anjo da igreja escreve. E depois é apresentado um título ou um aspecto de Cristo, um caráter de Cristo. Geralmente, como Jesus se revela para a igreja, tem a ver com a mensagem que ele vai passar para a igreja. Então, quando ele fala para uma igreja que ele não gosta das obras dela, ele se revela: eu sou o amém, testemunha fiel, as suas obras estão erradas dentro de mim. Então, o caráter de Cristo, ele tem a ver com a mensagem, o caráter revelado de Cristo, ele tem a ver com a mensagem que é dada para a igreja, e tem a ver com a revelação dele que é dada em Apocalipse. E se você for aprofundar um pouco mais com o Messias revelado em Isaías, se não me engano, no capítulo 5, vai ter alguma coisa, certo? Tem a característica do Messias apresentado no Isaías capítulo 22, certo? Tem a ver com as características. Por exemplo, quando ele vai falar para a igreja que ele tem autoridade, ele fala assim: eu sou aquele que tem a chave de Davi, certo? Então tem essa característica. Tem também, em algumas igrejas, a estrutura da carta, temos a instrução inicial, temos um aspecto, uma característica de Jesus. Aí temos um terceiro ponto, que é o elogio. Sardes e Laodiceia não recebem elogio, certo? Mas as outras igrejas, todas elas recebem elogio. E tem também um quarto aspecto, que é uma condenação ou crítica. E Esmirna e Filadélfia não recebem nenhuma condenação. Tem também a correção da instrução: lembra-te, sempre introduzido com essas palavras: lembra-te, arrepende-te, volta, certo? Tem repreensão, conselho, advertência, diz assim: quem tem ouvidos ouça. E todas elas têm uma promessa: ao vencedor. Quando Jesus falasse assim: olha, estou te repreendendo, estou falando com você, então, sempre, todas elas têm uma promessa. Então, nós temos sete aspectos nas cartas. Nós temos se você tiver aqui o material aí, nós temos a instrução inicial, nós temos um exemplo aqui que fala: o anjo da igreja escreve. Nós temos um título de Jesus, ele diz assim: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, uma característica, a chave de Davi, um elogio: conheço as tuas obras, o teu labor, perseverança, uma condenação, vem porém contra ti, uma correção, lembra-te, arrepende-te, uma repreensão, conselho, advertência, que tem ouvidos ouça, e uma promessa ao vencedor, certo? Essas 7 igrejas, elas também, antes de entrar nas igrejas especificamente,
características especiais, certo? Ou seja, a igreja de Éfeso, Jesus ele fala de virtudes e de repreensão, e essa igreja representa um tipo de cristão, de uma forma geral. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela representa cristãos ortodoxos, cristãos tradicionais, cristãos muito apegados a um ensinamento que não se movem daquilo por nada, certo? E nós vamos ver que Jesus elogia esse ponto, mas critica outro ponto. Nós vamos ver que doutrina é bom, mas sem obras e sem amor, Jesus condena. Jesus fala assim: eu gosto de você porque você pôs a prova os apóstolos, que se diziam que eram apóstolos, não eram. Você tem doutrina, você tem ensino, mas tem contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, nós vamos ver que a igreja de Éfeso, ela representa pessoas que têm um forte vínculo tradicional e que não se deixam levar pelo mover do Espírito Santo. Nós vamos ver a igreja de Esmirna, que era uma igreja que tinha constância espiritual, era uma igreja que era representada por um tesouro, porém, ela não recebe nenhuma repreensão por causa disso. E ela representa pessoas que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. E Jesus faz uma promessa para ela, coroa da vida. Temos a igreja de Pérgamo, que é uma igreja perseverada, e que elas vão representar pessoas que têm prosperidade, representa aquelas igrejas, aquelas pessoas que vivem do evangelho de riquezas, vamos dizer assim, certo? A igreja de Tiatira, pessoas tolerantes, aceitas, com descendência, convivência. Nós temos a igreja de Sardes, igrejas que se manifestam com um formalismo crescente. Temos a igreja de Filadélfia, igrejas verdadeiramente espirituais, e a igreja de Laodiceia, igrejas mundanas, certo? Saindo um pouco do Apocalipse, a gente vai fazer uma relação com Mateus capítulo 13, de cada igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Essa parte inicial é um pouco mais teórica, certo? Então segura firme aí, que eu imagino que vocês, como que aquele pessoal da Assembleia de Deus ficou pegar tudo isso numa noite só. Vocês vão pegar só parte da introdução, só um dia. Mateus capítulo 13, ele fala para a gente, Jesus conta em 7 parábolas. E nessas 7 parábolas, Jesus ele era tão bom com palavras, tão bom, que em 7 parábolas ele descreve a história da sua igreja. E lá em Apocalipse, com 7 igrejas, ele descreve completamente todas as pessoas dessa igreja, de todos os períodos da sua época. Assim, simplesmente estuda e vê dessa forma. Então, em Mateus capítulo 13, por exemplo, nós temos a parábola do semeador. Jesus conta a parábola do semeador, que é aquele que planta a semente. E a gente vê que esse período da igreja ele tem a ver com o período do início da igreja. Mateus capítulo 13, a Bíblia fala que Jesus ele conta que o semeador semeia a semente, ele começa a crescer. Então existe ali um início da igreja. E de acordo com alguns estudiosos, eles datam esse período do ano 31 até o ano 100, que representa o início da igreja até o final da era apostólica. E aí depois, então, Jesus, e a gente pega esse período, essa palavra do semeador, e a gente faz uma ligação com a igreja de Éfeso. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? A igreja de Éfeso, ela vai representar cristãos do início da história da igreja. A igreja de Jesus hoje, por que nós estamos aqui hoje? Porque um dia Jesus semeou a palavra dele. Porque um dia Jesus deu início na igreja dele. E as pessoas que fizeram parte do primeiro século da história da igreja, do qual nós somos frutos hoje, do qual nós podemos estar aqui louvando o nome de Deus, essas pessoas elas têm uma característica. E Jesus expressou essa característica com a parábola de Mateus 13, com a parábola do semeador. Ele fala que com a parábola do semeador, ele diz que a igreja então ela se inicia, começa a plantação da igreja, o início da igreja. Aí, depois desse período, vem a parábola do joio.
Jesus traduz essa parte, essa história da igreja, na parábola do joio. E os estudiosos datam esse período da parábola do joio, do primeiro ao quarto século, ou seja, do ano 100 até o ano 313. Então, Jesus vai contando as parábolas, e se a gente pegar a história da igreja, nós vamos ver que ela tem uma ligação com cada parábola de Jesus. Por exemplo, do quarto ao quinto século é o ano em que o imperador Constantino se converte. E Jesus conta a parábola do grão de mostarda. Nós vamos ver por que do grão de mostarda. E essa igreja, essa parábola do grão de mostarda, ela está intimamente ligada com a igreja de Pérgamo. Assim como a igreja de Tiatira, com a parábola do fermento, para fins de vocês saberem, do 6º ao 16º século. A igreja de Sardes, ela está ligada com a parábola do tesouro escondido. A igreja de Filadélfia, com a parábola da pedra. E a igreja de Laodiceia, com a parábola da rede. Algumas dessas parábolas nós vamos ver mais profundamente, mas nós vamos deixar a parte das parábolas, que tem a ver com história, um pouco mais só no material para você estudar depois, para não ficar muito maçante o estudo, certo? Para a gente fazer desse estudo uma prática para os dias de hoje, que é a proposta de Apocalipse, certo? Então vamos voltar lá para o Apocalipse e vamos dar uma olhada na primeira igreja. Pessoal, então o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: volta lá para o Apocalipse, nós vamos falar da igreja de Éfeso. Quando você vai ir para o Apocalipse, eu queria deixar fixado agora nesse primeiro momento, para você te encorajar a voltar aqui. Nós não vamos ficar muito em história, tá? Fica tranquilo, a gente precisa dessa parte introdutória para você saber do que nós estamos falando. Então, quando a gente falar da igreja de Éfeso, você vai voltar, estamos falando da parábola do semeador. Aí eu dou uma pinceladinha só, história, alguma coisinha, mas para você já saber, para você já ter um alimento histórico, como o autor de Hebreus diz na sua carta, no capítulo 5. Vocês já deveriam estar comendo alimento histórico, só que tem que ficar dando leite, tem que ficar ensinando arrependimento, perdão dos pecados, batismo, sempre vocês já deveriam estar aprendendo. Então nós vamos caminhar um pouco para o alimento sólido, mas sem entrar muito na parte de história, certo? Então, por exemplo, agora nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Opa, a igreja de Éfeso representa um tipo de cristão. Eu vou ver se eu me enquadro nesse tipo de cristão. E na parte histórica, a igreja de Éfeso representa a parábola do semeador, certo? Toda igreja vai ter uma ligação com uma parábola, para você já ir mais ou menos se orientando. Tudo bem, pessoal? Esse é o propósito do nosso estudo. Esse é o propósito desse seminário, dessas 4 palestras que nós vamos ter. Fazer esse link. Eu hoje, como foi a igreja no passado. Por quê? Porque se eu olhar para o passado e aprender do passado, eu posso não cometer os erros. Eu posso me livrar, porque Deus não poupou no passado. E se eu cometer o mesmo erro, Deus não vai me poupar. Porque de Deus não se zomba. O homem planta, o homem colhe. Então, quando a gente olha para o passado, a gente dá um significado para o que nós somos hoje. E a gente consegue ir firme para o nosso alvo, sem cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram no passado. Bem, pessoal, essa é a prioridade do nosso estudo. Então, vamos lá. Vamos entrar na igreja de Éfeso, na mensagem às igrejas. Apocalipse, você está aí no capítulo 2. Nós vamos então, Jesus chega até João, na ilha de Patmos, certo? Lembrando, né? João na ilha de Patmos, recebe uma revelação. Jesus glorificado, se apresenta a João e fala: João, escreve para 7 igrejas, como nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 14. As igrejas escreve, as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, escreve a totalidade. Uma dessas aqui nós vamos nos enquadrar. E ele começa com Éfeso. Éfeso, ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Interessante que ele fala ao anjo, né? Ele não fala para a igreja. Ao anjo, depois nós vamos explicar isso aí. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio. Irmão, Jesus está aqui no nosso meio hoje. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Que anda no meio das 7 estrelas. Tem na mão as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. E olha só o que ele fala, o que ele diz para todas: conheço
conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Tanto no teu labor, tanto na luta, tanto no teu trabalho, como na tua perseverança. E que não pode suportar homens maus. E que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Jesus está elogiando a igreja. Eu conheço. Eu sei o que você é feito. Versículo 3. Tens perseverança. Olha quantos elogios para essa igreja. Suportaste provas por causa do meu nome. Olha só. E não te deixaste esmorecer. Pessoa firme na fé. Pessoa que sabe o que quer. Certo? No entanto, tem o versículo 4. O versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro nome. Lembra-te, é uma ordem, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o meu candeeiro, caso não te arrependas. Aí ele continua elogiando: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. E aí ele fala a sua famosa frase de encerramento: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei se alimente da árvore da vida e se encontre no paraíso com Deus. Aqui nós vamos falando um pouco sobre cada mensagem, sobre cada aspecto, principalmente na igreja de Éfeso, e a gente vai concluindo hoje com essa igreja. Bom, ele fala assim: mas para a gente entender a mensagem, como diz, a gente primeiro precisa entender a cidade. Porque naquele tempo só havia uma igreja em cada cidade, não é como hoje. Hoje, na cidade de Pirápolis, eu faço parte da igreja de Barcelonese, dessa igreja, das igrejas. Naquela época era uma por cidade. Como nós tínhamos aqui no começo, nos anos 50, até um pouco mais no começo. Então havia uma igreja em cada cidade. Então, quando Jesus ele vai falar alguma coisa para a igreja, ele usa o contexto da cidade. Se Jesus estivesse hoje aqui no nosso meio, provavelmente ele falaria assim: o Senhor é meu provedor e a conexão não falhará. Mais ou menos assim, certo? Ele usa um contexto para que a gente possa entender a mensagem. Então a cidade de Éfeso era uma cidade, sempre nós vamos falar um pouco da cidade para depois falar da mensagem. A cidade de Éfeso, ela tinha aproximadamente 250 mil habitantes. Pirápolis está com 70 mil, 60 mil, 60, 64, 24. Aproximadamente 4 vezes a cidade de Pirápolis. Birigui tem 150 mil, tem 150, Birigui meio, vai. Araçatuba mais um pouco. Então era uma cidade grande, certo? E a cidade de Éfeso era conhecida em toda a região por aquele tempo. Se você quiser pôr o PowerPoint agora, pode deixar no primeiro. Era conhecido por aquele tempo, o templo de Artemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E era uma cidade também, nesse tempo, era uma cidade que havia um grande teatro, havia bastante entretenimento. E a igreja que estava naquela região era uma igreja, você vê que Jesus elogia muito a doutrina. Perceberam? Pusesse a prova falsos, não suportam essa doutrina. Não era todos. Você sabe quem foram os fundadores daquela igreja? Apolo, que provavelmente escreveu o livro de Hebreus, ninguém sabe, o pessoal não foi Paulo, mas ou então Apolo, que no livro de Atos diz que era um homem poderoso nas palavras, eloquente, confundia os judeus, era um homem que era dominador da lógica grega. Apolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Pô, peraí, olha só os fundadores da igreja. Era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que conhecia a palavra de Deus, era uma igreja que recebeu do bom e do melhor do ensinamento, tá certo? E sabe quem era o atual líder naquela época da igreja? Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. Então, quer dizer, era uma igreja que provavelmente ela observava mesmo as lições, porque só passou gente lá que conhecia a fundo a Bíblia, gente que tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Então, era uma igreja que tinha como líder a
ele foi para a Europa. Do continente lá do Oriente Médio, ele foi para a Europa. Da Europa, ele foi para a Ásia. Perdão, foi para a Ásia, que é essas igrejas. Da Ásia, ele foi para a Europa. Perdão, para a Ásia, da Ásia para a África, da África para a Europa, da Europa para as Américas. Agora a gente vê que lá na Oceania, aquela igreja famosa lá, na Oceania, Hillsong, então está lá na Oceania agora. Quer dizer, o Evangelho já está percorrendo todos os cantos do mundo. E a primeira igreja que recebeu a palavra no continente da Ásia foi a igreja de Éfeso. Então Éfeso era a pérola das igrejas. Éfeso era considerada a igreja mãe. Éfeso era uma igreja muito famosa. Por quê? Porque lá estava o apóstolo João, passou por lá o apóstolo Paulo. Quando você estava assim, eu quero ouvir eu quero ouvir a mensagem do apóstolo Paulo. Aquilo lá, vai estar em Éfeso, mas vamos lá, vamos ouvir o apóstolo Paulo. Vamos chegar no Facebook aí, que ele está lá dando curso de escatologia. Vamos lá. Então, era uma igreja muito famosa, tá certo? E era uma igreja que tinha muita doutrina. Era uma igreja que tinha muito ensino. No entanto, era uma igreja que estava abandonando o seu povo. Isso diz para você e para mim hoje, isso serve para você e para mim hoje, que sem doutrina você não agrada a Jesus. Porque doutrina agradou Jesus. Jesus falou assim: tens a teu favor, que não suporta homens falsos, mentirosos, que odeiam os nicolaítas. Nós vamos falar aqui sobre os nicolaítas. Você tem a teu favor, que você estuda a palavra. Você tem a teu favor, que você conhece as Escrituras. Porque quem não conhece as Escrituras, eu não gosto. Isso não me agrada. Então você tem a teu favor. Mas isso não é suficiente. Ele diz, versículo 4: eu tenho contra você que abandonaste. Nenhuma igreja pode agradar Jesus se não zelar pela doutrina. Mas com doutrina você não agrada Jesus sendo. Para você agradar Jesus, você tem que ter amor e você tem que ter doutrina. Porque se você tiver doutrina e não tiver amor, você vai ser rígido, perverso, você vai ser um carrasco, você vai condenar, você vai usar a palavra de Deus para matar as pessoas. Por isso que a Bíblia fala que Jesus se manifestou cheio de graça e verdade. Não verdade e graça. Primeiro ele se manifestou em amor, depois a verdade. Porque tem gente que usa a verdade para matar. E Jesus falou assim: você tens a teu favor que você gosta da verdade, mas está faltando amor. A minha palavra não é para matar pessoas, não é para julgar pessoas, é para salvar pessoas. O apóstolo falou, o apóstolo Pedro: Senhor, tem um homem que não acompanha com a gente, vamos mandar descer fogo do céu aqui. Jesus falou: você não sabe o que eu vim fazer na terra. Eu não vim destruir pessoas, eu vim salvar pessoas. E não é porque você está comigo e conhece um pouco mais do reino de Deus que isso te dá o direito de destruir pessoas. Então, isso diz para você e para mim hoje, que se você não tiver doutrina, você não vai agradar Jesus, você vai adorar um Deus desconhecido. Se você não ler esse livro aqui, você vai: Deus se revela a mim, Deus já se revelou, está tudo revelado aqui. Se você não conhecer esse livro, você não agrada a Jesus. Se você não praticar esse livro, você não agrada a Jesus. Mas se você conhecer esse livro e não tiver amor, você também não agrada a Jesus. Então assim, lembra-te de onde caíste, lembra-te do que te fez perder esse primeiro amor, e volta às práticas das primeiras obras. O que são as primeiras obras? O pastor aqui falou muito da vigília. O que são as primeiras obras? Você já percebeu? O pastor deve saber mais do que ninguém. Cristão, acaba de se converter, naquele primeiro amor. O camarada vai em todas as vigílias, quer ler a palavra toda hora. O pastor falou: eu preciso de irmão. Ô pastor, estou aqui, conta comigo. As primeiras obras, aquele fogo, quer fazer tudo para Deus, quer fazer tudo para Jesus. Pecado é pecado, pornografia é pecado, mentira é pecado, está na cara primeira hora. É o que acontece, pastor. Será que acontece na hora da Será que aqui não acontece? Vai passando o tempo, mentira não é tão pecado mais assim. Vigília, sei lá. Sei por quê? Por que pastor vai fazer vigília? Porque tanto esse povo ora, meu Deus do céu, será que já não está, Deus não viu? E ele vai se esfriando. Deus fala assim: lembra-te e volta. Por quê? Porque tem uma consequência. Meus irmãos, tudo nesta vida tem uma consequência. A vida é feita de escolhas. Eu estou aqui hoje por causa de escolhas
Você está aí hoje por causa de escolhas que você fez. E se Jesus fala assim, volta, porque tem uma consequência. Por quê? Senão eu venho até você e eu tiro os seus candeeiros, eu tiro a sua luz e deixa de ser igreja. 2 gerações depois, a igreja de Éfeso deixou de existir. Eles não voltaram à prática das primeiras obras. Depois de 2 gerações, aproximadamente 100 anos, a igreja de Éfeso deixou de existir. Eles não voltaram às práticas das primeiras obras e eles perderam a luz. Isso diz para mim e para você hoje que se eu quiser ter um relacionamento com o meu Deus, eu preciso conhecer o meu Deus revelado. Eu preciso saber quem é esse Deus, o que Ele revelou para mim. E eu preciso ter as práticas das primeiras obras. Eu preciso voltar a chorar aos pés do Senhor. Eu preciso me humilhar. Eu preciso voltar àquela prática do primeiro amor, aquela busca incessante. Eu preciso daquilo, porque senão eu não agrado ao meu Senhor. E o meu Senhor tem olhos de fogo. E Ele diz que Ele anda nas igrejas. Ele diz assim: eu conheço, eu sei do que você é feito, eu sei do que você gosta, eu conheço o teu levantar, eu conheço o teu deitar. Ainda quando a palavra não chegou, eu a pouco eu já sei o que você vai falar. E Jesus fala que não importa o que você pensa de você mesmo, importa o que Ele pensa. Se você nessa noite se identifica com essa igreja, ouça o recado. Ele diz assim: quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvido? Alguém aqui não tem ouvido? Faz assim, nós duas aí. Tem? Será que Jesus está falando isso aqui? Ele disse isso aqui? Uns tem mais, outros tem menos, um para cima, outro para baixo. Criança geralmente está para cima, né? Que puxa muito. Será que Jesus está falando isso aqui? É desse aparelho aqui que Jesus está falando? Quando Jesus fala que tem ouvidos, Jesus está falando quem quer ouvir. Quem quer, ouça. Por quê? Porque Deus está falando. Sabe quem está falando aqui? É quem teve morto e agora vive, quem tem autoridade sobre morte e sobre a vida. E Ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem quer ouvir, quem quer praticar, eu estou falando. Quem tem vontade, eu estou falando. Ao vencedor. Irmão, eu preciso dizer uma coisa para você. A nossa intenção aqui não é por medo de ninguém, mas a gente precisa falar a verdade. Derrotado não entra no céu. Eu vou repetir. Derrotado não entra no céu. Derrotado não vai andar com Jesus. Só entra no céu o vencedor. Que tipo de vencedor? Eu vou combater com o irmão da minha igreja e vou vencer. Não, aquele que vencer o seu próprio eu, aquele que vencer a sua própria vontade, aquele que vencer a si mesmo, que vencer o pecado. Ao vencedor. Todas as promessas de Jesus, ela tem uma condição. Todas as promessas de Jesus para a igreja. Igreja, você é a igreja de Jesus. Todas as mensagens vão terminar assim: ao vencedor. Então você é convidado a uma guerra interior. Você é convidado a uma batalha interior. E o prêmio dessa batalha é a sua alma, é a sua eternidade. A gente brinca às vezes de igreja, mas o diabo não brinca de destruir o inferno, é coisa séria. E Deus não brinca de falar as coisas dele. Quando Ele fala ao vencedor, derrotado, fracassado não entra. Aquele que não consegue vencer a si mesmo, que não decide seguir, que não nega o seu próprio eu, que não põe o seu eu na cruz, que não toma a sua cruz, que não nega a si mesmo, que não nega para mim, esse não é digno de mim. Mas ao vencedor, aquele que renunciar ao seu eu, aquele que renunciar à sua vontade, aquele que renunciar à sua honra muitas vezes. No trabalho, depende do lugar que você trabalha, você é considerado como um trouxa, desculpa a palavra aí, como um idiota. Onde eu trabalho, às vezes as pessoas olham para mim e falam: você com esse papo de novo, cara, sai fora, mano. Às vezes, né? Não fala assim dessas palavras, mas você está chato. O vencedor tem que vencer isso. Quem deixar ser vencido pelo pecado, pelos prazeres desse mundo, não tem parte com Deus. Quem tem parte com Deus? Quem vence o pecado, quem vence a si mesmo, quem se deixa para seguir a Jesus, quem se esvazia de si para seguir a Jesus. E Ele diz assim: vocês provaram os apóstolos mentirosos, e vocês odeiam os
nicolaítas. A gente explica os nicolaítas e a gente encerra hoje os nicolaítas. Eles dizem assim: tens a teu favor que odeias os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? O termo nicolaítas, ele está muito próximo do termo Balaão em 2,14 e do termo do grupo de pessoas que seguiam a Jezabel no versículo 20 do capítulo 3, certo? Então, ou seja, alguns estudiosos da Bíblia, pelo que eu andei pesquisando, parece que é a teoria mais coerente. Os nicolaítas, de acordo com alguns estudiosos, o termo ele tem algumas variações em cada região em que estava. Então parece que é um grupo de pessoas que tinha a mesma tendência herética, mesma tendência de heresias, e eles apenas recebiam diferentes nomenclaturas em cada região, certo? Ou seja, são as pessoas que se utilizavam da palavra de Deus para benefício próprio. Aqui em Éfeso eles eram chamados de nicolaítas, em outra igreja eles foram chamados de seguidores de Balaão, em outra igreja eles foram chamados de seguidores de Jezabel. Então, parece que é um grupo de pessoas que se utilizavam da palavra de Deus para ter vantagem. Não queriam ser usados por Deus, queriam usar Deus. Diferente. Faziam de Deus o seu mordomo, o seu empregado, super poderoso. Então eram pessoas que se utilizavam da palavra de Deus, a palavra é loculetar, para tirar vantagem, certo? Então Deus fala assim: ó, se eu odeio essa prática, beleza, eu também odeio. Por quê? Eu odeio pessoas que querem usar, mas eu amo pessoas que querem que se deixam ser usadas aqui, completamente diferente. Então a gente encerra nessa noite com esse termo. Ele diz assim, olha, 2,7, ele diz assim: ao vencedor, aquele que vencer, e vencer essas pessoas que tentam levar vantagem, aquele que vencer, conseguir sustentar doutrina, cumprir obras, com primeiras obras, e conseguir sustentar amor, fé, perseverança, com palavra de Deus, com estudo, que é o que nós estamos fazendo nessa noite, aquele que vencer os nicolaítas, que querem tirar proveito da palavra de Deus para seus próprios interesses, esse vencedor, ele vai se alimentar da árvore da vida. Não são todos que vão se alimentar da árvore da vida. Entrar por essas portas aqui não te dá o direito de se alimentar da árvore da vida. O que te dá o direito de se alimentar da árvore da vida é se você vencer a si mesmo, se você voltar às práticas das primeiras obras, se você se lembrar de onde você caiu, se você tiver uma vida de arrependimento, isso vai te dar o direito de se alimentar da árvore da vida. Caso contrário, quem perder, quem ceder aos prazeres dessa carne, quem for vendido aos prazeres deste mundo, não vai comer da árvore da vida. Pelo contrário, vai sofrer o dano da segunda morte. E a palavra de Deus para nós nessa noite, essa igreja de Éfeso, falei para vocês, nós vamos falar da parábola do semeador, mas ela tem a ver com o primeiro período da história da igreja. Vai do ano 1 até o ano 31, até o ano 100, que representa o período da igreja apostólica, certo? E eu só quero, na parábola do semeador, só um texto, não perde Apocalipse não, e a gente encerra. Mateus capítulo 13, eu preciso que você leia um versículo comigo, porque se você não entender esse versículo, amanhã você não vai entender a outra igreja. Você precisa, marca aí se você tiver uma caneta, o que nós vamos falar agora. Mateus, capítulo 13, ele diz assim, amanhã a gente fala um pouquinho do porquê sobre parábolas, porque a nossa introdução ela precisa não ser tão introdutória assim, né? Senão vocês não aguentam também, certo? Então, preciso que vocês entendam que na parábola de Mateus capítulo 13, ele diz assim, capítulo 13, versículo 4, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, presta atenção, e as aves comeram. Prestaram atenção? Uma parte caiu à beira do caminho e as aves comeram. Gostaria que você prestasse atenção nesse
versículo e nesse outro aqui. Versículo 19. Jesus vai explicar as parábolas para os apóstolos. E ele diz assim: a todos os que ouvem, mais esse versículo, tá? A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e lhes arrebata o que foi semeado no coração. Este que foi semeado à beira do caminho. O que Jesus está falando? Que as aves que o semeador semeia, hoje nós estamos semeando a palavra. E ele tem são 4 tipos de terra que recebem a palavra de Deus. Aqui nós temos 4 tipos de corações recebendo a palavra de Deus nessa noite. Uma dessas, infelizmente, isso que está falando Jesus, vai cair na beira do caminho. E as aves do céu vêm e comem. Aí os apóstolos não entenderam isso. Eles perguntaram para Jesus. Jesus explicou lá no versículo 19. Olha, significa que maligno, demônios, essas aves representam demônios que vêm e tiram o coração, arrebatam do coração. Então eu gostaria que você memorizasse esse texto, que em Mateus capítulo 13, as aves representam demônios. E aí, a segunda igreja que nós vamos estudar amanhã, a segunda e a terceira igreja, você vai precisar saber dessa chave. Você vai precisar dessa chave se você não abre aquela porta, senão você não vai compreender o texto. O que fica para nós hoje é que a palavra de Deus está sendo semeada. Que a gente não seja essa beira do caminho, mas que pelo contrário, que a gente abandone as práticas, se a gente não está indo em direção ao primeiro amor, se a gente está perdendo o primeiro amor, que a gente abandone essas práticas e que a gente volte para a prática das primeiras obras. Por quê? Porque Deus sabe, Ele anda no meio da igreja, Deus vê, Ele tem olhos de fogo, e obras agradam a Jesus, doutrina agrada a Jesus, mas amor também agrada a Jesus. Para agradar a Jesus, você precisa ter completo, você precisa estar completo. Não adianta eu chegar em casa agora e ficar só com o braço do meu filho. Imagine vocês agora, eu quero só um braço do meu filho, o resto do meu filho pode ficar com vocês e levar só o braço do meu filho. Seria uma loucura. Mesma coisa. Deus, Jesus, Ele quer de nós tudo, corpo, alma e espírito, doutrina e primeiras obras. Amém? Irmãos, então vamos parar por aqui hoje. Não vou fazer com vocês porque isso para a igreja Assembleia, tá? Senão nunca mais vocês de volta. Imagine vocês falar todas as igrejas, todas as produções, como judiei daqui, eu torturei aqui, irmãos. Então hoje a gente para por aqui. Eu gostaria que você ficasse com isso em mente. Isso diz para nós hoje, Apocalipse diz para nós hoje. E o que Deus diz para nós hoje é: se você abandonou o seu primeiro amor, volta. Por quê? Porque Ele conhece. Amém? Deus te abençoe, pastor. Glória a Deus. Gostaram aí do nosso irmão Pedro? Ele deu uma bênção ao nosso irmão e discípulo do pastor Denilson. Mas é uma realidade. Vocês vão aprender muito. Nós vamos aprender muito, tá, com esse ensinamento, com as 7 igrejas a qual o nosso irmão Pedro vai estar passando. Quem vai estar aqui amanhã? Posso contar com todos? Amém. Bem?